Olá! Hoje nós vamos ver o conceito de solo. Será que o conceito de solo é o mesmo em todas as áreas do conhecimento? Então vamos ver. Sobre o que vamos tratar nesta aula? Uma breve introdução, a conceituação de solos, veremos ramificações da ciência do solo. Dentre essas vamos destacar a pedologia e a edafologia. Também veremos a bibliografia. Beleza? Então vamos em frente. Antes de iniciarmos com os conceitos, vale uma pergunta. Qual a porcentagem do nosso planeta é coberto pelos continentes e pelos oceanos? Os continentes, eles ocupam 30% da superfície do planeta e os oceanos ocupam 70%. Então, talvez deveríamos chamar o nosso planeta de planeta água. Concordam comigo ou não? Antes de definirmos solo, vale a pena diferenciarmos as palavras terra, terra com letra minúscula, chão e solo. A palavra terra com letra maiúscula tem o sentido da palavra do nosso planeta Terra. Terra com letra minúscula normalmente está associado à cultura ou à história de algum lugar. Por exemplo, quando dizemos a terra dos meus avós, ok? A terra, com letra minúscula, também serve para descrever um local onde não há vegetação, onde não há cimento, asfalto ou qualquer outro material de cobertura. Digamos assim, a terra nua. O significado da palavra chão refere-se como um ponto de referência de algo que está debaixo dos nossos pés. É muito comum essa utilização. Já a palavra solo tem um significado já do ambiente onde crescem os vegetais. Na prática, a expressão solo designa a camada superficial onde crescem os vegetais, onde plantamos os produtos que queremos colher. Muito bem, vamos então para uma definição conceitual técnica de solo. Então, segundo a Embrapa 2006, o solo é uma coleção de corpos naturais constituídos por partes sólidas, líquidas e gasosas, corpos tridimensionais, que são dinâmicos, formados por materiais minerais e orgânicos, que ocupam a maior parte da superfície das extensões continentais do nosso planeta e contêm matéria viva e podem ser vegetados na natureza onde ocorrem e, eventualmente, terem sido modificados por interferências antrópicas. Agora, voltando à pergunta do início da aula, será que o conceito de solo é igual para todas as áreas do conhecimento? A resposta é não. O conceito de solo muda de acordo com a visão que cada área tem a respeito desse recurso natural. Vamos dar alguns exemplos. Para o engenheiro de minas, o solo é um material solto que cobre as rochas ou minerais a serem explorados e que precisam ser removidos, porque o que interessa para o engenheiro de minas são as rochas que estão no subsolo. Para o engenheiro de transportes, o solo é o local onde vai ser locado o leito da estrada, é onde vai ser construída a estrada. Já na engenharia civil, o solo é considerado material de construção. Por exemplo, pode servir para fazer telhas, tijolos, ou mineração da crosta terrestre, que seja escavável por meio de pá, picareta, escavadeira e outros instrumentos, sem a necessidade
de uso de explosivos. Já na arqueologia, ele é considerado um material no qual se encontram registros de civilizações e organismos fósseis. Já na geologia, é produto do intemperismo físico e químico das rochas que formam o solo, ou parte de uma sequência de eventos geológicos. Já na ecologia, o solo é considerado uma porção do ambiente condicionado por organismos vivos que influenciam outros organismos. Já na engenharia agronômica, ou seja, para o engenheiro agrônomo e agricultor, o solo é o ambiente para cultivar as plantas. Para o agricultor, o solo é muito mais do que útil, ele é indispensável e por isso, provavelmente, ele presta mais atenção nas suas características químicas e físicas, biológicas. E aqui a pergunta que eu trago é: qual é a visão do solo para o gestor ambiental? Qual será o conceito de solo na visão do gestor ambiental? Deixo essa pergunta para você pensar e refletir. O que é para você o solo? O estudo do solo é bastante complexo e foi criado então a ciência do solo. Mas não só isso, a ciência do solo também tem várias ramificações. Eu vou comentar um pouco sobre as ciências agrárias e a engenharia civil. Dentro das ciências agrárias, nós temos uma ramificação que é a edafologia, que é uma grande área que estuda a fertilidade e a nutrição das plantas, ou seja, quão férteis são os solos e qual é a necessidade de nutrientes que as plantas precisam. Temos também a biologia do solo, que estuda os organismos e os micro-organismos úteis e nocivos que vivem ali no solo e que interagem com as plantas. Temos uma outra área que é a física do solo, que estuda, por exemplo, as forças entre a planta e as partículas do solo. Tudo isso nos permite traçar planos para se fazer uma boa conservação do solo. Então, todos esses itens aqui estão dentro da edafologia. Temos também a pedologia, que é a ramificação que estuda a gênese do solo, ou seja, a origem do solo, quais são as rochas que deram origem ao solo. Também a morfologia do solo, que permite então que se faça classificação do solo, quais são os tipos de solo, um latossolo, um argissolo, ok? Também é a área que executa os levantamentos de solos, que fazem os mapeamentos das áreas, dos tipos de solos presentes. Na pedologia também está a química e a mineralogia dos solos. Já dentro da engenharia civil, temos uma área muito interessante que é a mecânica dos solos e a geotecnia. Elas estudam o comportamento de maciços terrosos, por exemplo, aterros e taludes, que estão sujeitos a forças provocadas por obras de engenharia. Ou seja, a mecânica dos solos é aquela ciência que vai estudar qual que é a capacidade de suporte do solo para apoiar uma obra de engenharia, por exemplo. Okay? A geotecnia cuida das obras tais como aterros e taludes. E nós temos, então, a geotecnia ambiental, que é tudo isso aplicado aos problemas de engenharia associados ao meio ambiente. Das ramificações vistas, vale detalhar um pouco mais a pedologia e a edafologia, no caso desta disciplina.
que são as duas áreas mais relacionadas com os temas que nós vamos ver. A origem da palavra pedologia vem então de pedon mais logos, ou seja, solo mais estudo. Então a pedologia considera o solo como um corpo natural, um produto sintetizado da natureza e submetido a intemperismos. A edafologia tem a origem da palavra edafos mais logos. Edafos tem significado de terreno, ou seja, estudo do terreno. Então, no caso da edafologia, o que se estuda é o meio pelo qual se cultivam as plantas. A edafologia imagina o solo como um viveiro natural para os vegetais. A pedologia compreende, então, a origem do solo, a classificação, a descrição detalhada dos perfis do solo. Então, o pedólogo, ele estuda, examina e classifica os solos como eles são encontrados na natureza. Evitam de classificar os solos muito antropizados, já foram muito modificados, porque o que interessa são características originais do solo, como eles são formados na natureza. Então, o pedólogo, ou a pedologia considera mais as características do solo e dá menor ênfase à utilização prática e à relação com as plantas. A edafologia compreende, então, o estudo do solo do ponto de vista dos vegetais, como que os vegetais se relacionam com o solo. A edafologia considera as diversas propriedades do solo que se relacionam com a produção e a produtividade vegetal. Então, o edafólogo, ele estuda o solo para a produção de alimentos e outros produtos. Além das plantas alimentícias, estuda também as plantas energéticas, como cana-de-açúcar para a produção de energia, plantas fibrosas, como algodão para a produção de tecidos, plantas oleaginosas, como soja e amendoim e tal, que são plantas que produzem óleos, girassol, etc. e tal, bem como plantas estimulantes, como os chás, por exemplo. Então, o edafólogo, ele procura estabelecer as razões da variação da produtividade do solo, porque, evidente, em algumas áreas a produtividade é maior, em outras áreas a produtividade é menor, e ele tenta entender essas relações. E tenta também estudar técnicas que possam manter a produtividade devido ao uso, tentando conservar o solo, e também melhorar as características de produtividade e de conservação do solo. Muito bem, então esta é a bibliografia que foi utilizada. Recomendo que façam a leitura desses materiais. Muito bem, esta aula termina aqui. Eu espero que tenham compreendido os conceitos de solos, também que tenham percebido as diferenças que existem na percepção do que é o solo nas diferentes áreas do conhecimento, também as ramificações que existem na ciência do solo e principalmente as diferenças entre pedologia e edafologia, porque são as duas áreas que nós vamos tratar com mais profundidade nessa disciplina. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.